Olá, que bom contar com a sua participação em mais um episódio do Manchete Podcast. No programa de hoje eu recebo aqui mais uma vez para um bate-papo o vereador e pré-candidato a vice-prefeito do deputado Thiago Rangel, Rafael Twin, a quem desde já agradeço pela participação. Obrigado, Arnaldo. Sempre um prazer estar com você aqui. Twin, vamos direto, né? Política que mais tem é burburinho. Burburinho surge a todo momento. Surgiu um até de que a chapa poderia mudar e você encabeçar essa chapa aí. Tem algum fundamento nisso? Thiago vai desistir dessa candidatura? Arnaldo, eu já escutei isso também, mas não de Thiago, né? Eu torço muito que ele venha. Eu acho que a chapa ficou muito bem montada. Thiago é um cara que é um jovem político, né? 38 anos de idade, um jovem empresário. E quando ele me convidou, porque eu cheguei a me pré-lançar candidato a prefeito. Eu falei, já fiz meu papel como vereador, fiz 29 projetos de leis aprovados, sancionados, tem outros tramitando. E acho que já deu minha fase, encerro como vereador com a cabeça erguida e com o papel cumprido. E eu cheguei pré-lançar. Isso demorou 4, 5 dias. E ele me liga, a gente fica 1h30 no telefone, eu sempre me dei muito bem com o Thiago, a gente sempre foi muito amigo, sempre tivemos muita afinidade. E conversou falando da força dele política, onde que é, e aonde eu tenho força política, o voto ideológico que eu tenho, da questão do voto da pedra, da questão do empresariado, e ele tem um voto muito popular, da questão de Guarulhos. E eu achei que a liga ficou muito boa. Então, assim, eu topei na hora e a gente começou a fazer algumas reuniões, ele começou a crescer bastante. Só que agora tem que aguardar mesmo nas convenções, mas eu espero que ele venha, Eu já escutei uns burburinhos às vezes eu sinto que ele pode não ter muita vontade de vir, ou tem vontade, mas às vezes ele se empolga e sai da frente, que ele acelera com força. Eu estou torcendo muito que isso realmente aconteça, porque eu acho que a gente se completa, e eu acho que a gente pode... É uma chapa independente, é uma chapa... de pessoas novas na carreira política, longe de oligarquias familiares que a gente está vendo em Campos aí, na história de Garotinho, de Vladimir Garotinho, de Arnaldo Viana, de Zezé Barbosa, de Rafael Diniz, de Caio Viana. Então, a gente está sendo governado por famílias no poder durante muitos anos. Então, quando entra sangue novo, pessoas novas, eu acho que pode fazer muito bem para a cidade, que está muito carente de muita coisa. Agora, a construção partidária disso. Eu lembro que eu cheguei a ver no painel da Câmara seu nome lá como vereador do PSDB, uma sessão, mas daqui a pouco mudou lá para o PRD. O que aconteceu naquele meio tempo ali? A gente começou a conversar com o PSDB realmente, mas não tinha nada fechado com eles ainda. E aí a gente achou melhor voltar para o partido que eu estava mesmo, né? Continuar no partido que eu estava, que era o PTB, que agora se juntou com os republicanos, é o PRD, até pelo tempo de televisão. Tem um tempo de televisão, o PRD, no qual o PSDB não tinha esse tempo de televisão. Então, eu me senti mais confortável de continuar onde eu estava. E é um partido que está junto com o nosso grupo, né, que a gente está caminhando junto há tanto tempo. Então, ali eu estaria mais à vontade. Esse é um momento de pré-campanha, né? Ainda não é o momento de falar de propostas, né? Isso a gente vai ser um pouquinho mais para frente, mas é hora de botar o bloco na rua, de ir caminhar em todo canto da cidade, tentando construir grupo, porque não se ganha político sozinho. Sim. Como que tem sido a sua agenda recente? Meu trabalho é um pouco silencioso, né? Até pelo público, isso, o meu combinado com o Thiago, realmente eu parti para dentro dessa classe empresarial. Então, eu tenho conversado muito com algumas entidades de classe, alguns empresários, tenho feito reuniões direto, 3, 4, 5, 6 reuniões com grupos menores, e às vezes o empresário não quer aparecer, não gosta muito de aparecer, é um público diferente, mas pessoas que têm 20, 30, 40, 100, outro dia eu conversei com um empresário com mais de 200 funcionários, enfim, eu estou tentando separar por classe do agronegócio, classe do comércio, que está agonizando demais, né? A gente sabe como o comércio de Campos andou para trás. Hoje, para você ter uma noção, Arnaldo, Campos tem cerca de 24 mil pessoas trabalhando no comércio. Esses dados eu, inclusive, peguei semana passada. E a prefeitura tem 31 mil funcionários, 28 mil, mais os RPAs, enfim. Então, alguma coisa está errada em Campos. Então, eu estou querendo pegar essa parte de desenvolvimento econômico. Inclusive, foi um combinado com o Thiago. Thiago, lógico, a parte desportiva, né, que é uma coisa que é da minha raiz, parte do esporte, a causa pet, que é uma coisa que eu entrei muito na questão da causa pet, a inclusão, que nem não precisa se falar, por causa do paraesporte, mas eu ficar com essa parte de desenvolvimento econômico, pensar realmente na geração de emprego fora a prefeitura, parceria com o Porto do Açu, investimento no agronegócio, investimento no comércio de Campos, facilitar a vida da população de Campos,
que está sendo muito tributada, Arnaldo. O prefeito Vladimir Garotinho entrou com uma gana de imposto que eu nunca vi, sem necessidade, porque Campos, no período dele, foi um período que mais recebeu royalties da história de Campos. Então, você cobrar 5 anos retroativo de IPTU, aquele dia fatídico lá do pacote da maldade, que nós acabamos 4 horas da manhã. Então, assim, eu sou totalmente contra essa questão de imposto acima de tudo. Então, o meu combinado com o Thiago foi: Thiago, deixa eu partir para essa parte de desenvolvimento econômico, que é uma parte que Campos precisa muito. Campos tem que sair de ser refém só da prefeitura. Hoje, a cidade de Campos é refém de um único caixa, que é a prefeitura. Se a prefeitura quebrar, se o ROT acabar, que o ROT é finito, a gente vira uma cidade fantasma, Arnaldo. Então, a gente precisa tomar direções diferentes de ser refém de um único caixa. Eu acho que o agronegócio é um potencial gigante que Campos tem. Nós temos 4.000 km², o município do Rio tem 1.000 km², planície, Porto do Açu aqui do lado, faz igual a Seropédica fez, traz fábrica de carros para lá, para poder exportar pelo Porto de Itaguaí, dá isenção fiscal, igual o Rio das Ostras fez com a ZEM, a Zona Especial de Negócio. Conversa com o governo do Estado, conversa com o governo federal, desapropria 4 milhões de metros quadrados, como lá em Rio das Ostras era 4 milhões de metros quadrados. A gente tem, o que não falta é terra aqui. E aí a gente vai e chama as indústrias para vir para cá, conversa com o Porto do Açu, a gente precisa de geração de emprego. Essa questão, o Ministério da Cidadania, eu tenho batido muito nisso. Há um mês atrás, saiu em todos os jornais aqui de Campos, publicou que Campos tem 230 mil, arredondando, pessoas no Cade Único. 230 mil pessoas em Campos recebem Bolsa Família. Isso quer dizer o quê? As pessoas não têm emprego formal, não têm carteira assinada. Aí tem mais 20, 30 mil do cartão Goitacá. Então, mais de 50% da população não tem emprego, cara. Então, a gente fica assim numa cidade que vive com mais de 50% da população vive de benefício, recorde de morador de rua. Eu duvido qualquer telespectador, qualquer pessoa me dizer qual o ano que Campos teve mais morador de rua do que esse ano de 2024. É muito morador de rua, é muito pedinte. O que é isso? É falta de oportunidade de emprego. 70% do comércio de Campos fechou no centro da cidade. Tudo bem, abriu outros comércios, abriu outras coisas, mas pelo crescimento de Campos, pelo valor que Campos tem, pela arrecadação que Campos tem, Campos era para ser... Um amigo, Arnaldo, me ligou semana passada e mandou uma foto para mim de São José dos Campos, com um QR Codezinho na porta de uma igreja, escrito assim: se você ver um morador de rua, escaneie o QR Code e diga a localização que ele está. Que a prefeitura vai lá, pega o morador de rua, dá banho nele, cuida dele, qualifica ele, porque se ele for analfabeto, dá alfabetização para ele. Se ele tiver algum estudo, que seja curso de qualificação profissional, enfim. E aí mas para isso você tem que ter oportunidade de emprego, que é uma coisa que a gente não tem. Então eu estou focando muito nisso, muito na questão realmente de passar outro caminho que Campos pode vir a ter e tem total capacidade, que não seja o que é feito há 40 anos, desde que Garotinho entrou como prefeito lá atrás. Você citou a questão do desenvolvimento econômico como uma área de forte atuação sua aí nessa pré-campanha, também na campanha e um eventual mandato. Hoje a gente vê, a prefeitura de vez em quando divulga, agora não mais, está num período que não pode mais divulgar, né, mas divulgava um crescimento no número de abertura de empresas em Campos. E, paradoxalmente, a imprensa mostra fechamento de comércio no centro da cidade, fechamento de vários estabelecimentos em todos os pontos da cidade. Aí eu vou fazer uma breve leitura aqui, eu queria ouvir a sua análise enquanto empresário. Muitas aberturas de empresas são MEI. Eu trabalhei como MEI, né? A pejotização que está aí é uma realidade que não tem mais volta. Então, muitas vezes, o cara só abre o MEI porque precisa prestar um determinado serviço e não vai botar aquela empresa para moer. Essa minha leitura é equivocada ou é a realidade, Twin? Você está certíssimo. Às vezes, o pessoal fala que abriu empresa, mas não é empresa. Simplesmente é uma pessoa jurídica para poder receber um trabalho feito. Vamos lá. Me diz uma indústria que tem em Campos. A gente tinha Codim, que era o nosso centro industrial. Hoje, se alguém for na Codim, virou um grande lixão. Ali está totalmente abandonado. Tem 2, 3 empresas funcionando ali. Me diz qual grande empresa
tirando por Axinto, que trabalha para o Porto do Açúcar, que é de Campos Goytacazes. Aí tá lá que ia vir para cá, não veio. A fábrica de macarrão ia vir para cá, não veio. A Havan chegou a arrendar um espaço para cá, ia vir para cá, não veio. Enfim, a gente o Walmart foi embora. O que teve de grandes empresas que foram embora e não vieram, a gente não tem indústria. Olha só, quando a gente fala isso, outro dia eu botei isso no meu Instagram, aí eu falei assim, é mentiroso, fica inventando número. Entra no site do Ministério da Cidadania e vê quantas pessoas recebem Bolsa Família. Ainda tem o Vale Gás. Então, assim, é benefício atrás de benefício o tempo todo. Mas a gente tem oportunidade de sair disso. Campos tem exemplo claro, Macaé, vizinha nossa aqui do lado. Macaé tem 200 mil habitantes. Macaé recebe menos royalties do que Campos de Goytacazes. A arrecadação deles é de royalties, tá? Menos que Campos de Goytacazes. Sabe quanto que Macaé vai arrecadar esse ano? Quase 5 bilhões de reais. Campos vai arrecadar quase 3 bi, ou vai chegar em certo de 3. E Campos tem 500 mil habitantes. Por que Macaé está arrecadando praticamente o dobro que Campos? Indústria, comércio, valorização. O prefeito de lá, o Elbert, tem que dar parabéns para ele, o cara está fazendo um trabalho excepcional, obra atrás de obra, obras com recurso próprio. Campos fez algumas obras com recurso do governo do Estado, para deixar muito claro isso. Não foi com verba do governo municipal. Tanto que Campos hoje tem... conta simples, o que gastou, receita e gasto, de 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, tem mais de 1,6, 1,8 bilhão de reais guardado em caixa. Então, o que o prefeito Vladimir está falando? Me disseram que teve até uma vez, isso é fofoca, do pai dele com ele, que falou assim, isso aqui não é banco, você guarda dinheiro em caixa, não sei o que lá. Então, cara, não dá para entender uma cidade rica, uma cidade bilionária, que você está lotado de morador de rua, está lotado, você comemora, houve uma comemoração, que eu sempre bati nisso, nada contra, muito pelo contrário, eu tenho projeto social, eu sou a favor de projeto social, mas o sucesso de um programa social é quanto menos a população precisar dela, não quanto mais. Quando houve 1 milhão de refeições no restaurante popular, no centro da cidade, eles soltaram balões, fizeram um bolo, fizeram uma grande festa. Gente, isso não é para comemorar. A gente tem que comemorar que no ano seguinte foram 900 mil, no outro ano foram 800 mil, no outro ano foram 700 mil. A gente tem que criar menos dependência e mais dignidade para a população. Que a população de Campos ela tem uma oportunidade, se ela era moradora de rua, se ela não tinha emprego, se ela estava recebendo cartão Goitacá, se estava recebendo chequinho, se estava recebendo Bolsa Família, que ela possa ter uma oportunidade de repente, fazer um curso de Savatá, de trabalhar no Porto do Sul, que vá trabalhar numa van da vida, que Campos faça uma zona zen de negócio, que traga empresas para cá. Por exemplo, Sabino e Carlos Augusto, lá em Rio das Ostras. Eles deram 20 anos de ação fiscal em parceria com o governo do Estado e o governo federal. Sendo que 80% dos funcionários obrigatoriamente tinham que ser de Rio das Ostras. 20% pessoas qualificadas até para treinar essas 80% das pessoas. E tá aí, esse ano que vem agora vai ser o primeiro ano que eles vão pagar. Parece que vai entrar mais de 100 milhões de reais ano já, de imposto. E passa assim, cara. Então a gente tem que parar de pensar no imediatismo, parar de pensar em eleições a cada 2 anos que nós temos aqui, e pensar no futuro, cara. Campos, se a gente continuar pensando nessa política de voto de cabresto, no qual eu te dou uma migalha para você ficar refém dessa migalha pro resto da vida e você não tem dignidade, vou ter que ficar comendo em restaurante popular, você fica vivendo de benefício daqui, de Vale Gás daqui, a gente não vai chegar a lugar nenhum, cara. A gente tem uma cidade que era para ser exemplo e está estagnada, com uma política velha de profissionais da política, que a política você não é, você está. E nós estamos vivendo e sendo comandado por famílias profissionais da política, que é a família Garotinho, que é a família Viana, enfim. Então, enquanto Campos realmente não mudar, a gente vai continuar andando para trás. É uma cidade que a gente não bate no peito e sai lá fora, porque eu moro em Campos. Entendeu? Como a gente vê São Paulo com orgulho, como a gente vê o Sul com orgulho, como a gente vê diversas cidades com orgulho de ser da onde você é. Twin, você foi secretário, né, na gestão do Rafael Diniz. Depois, mesmo com toda a avaliação negativa que o governo Rafael teve, você consegue se eleger vereador para essa legislatura. Queria ouvir de você o seguinte:
Hoje você almeja chegar ao cargo de vice-prefeito, mas como que você analisa essas suas passagens, as suas experiências numa secretaria, num momento de dificuldade financeira que a prefeitura passou, com um governo que acabou muito mal avaliado, foi o governo Rafael, e depois estreando como um cargo eletivo, sendo vereador na Câmara. Qual a sua análise desse breve histórico enquanto político? Eu tenho sido muito firme, lógico que dentro da linha correta, né? Até porque eu acho que lado pessoal você tem em casa Então, agora, críticas perante o governo, perante a gestão, eu tenho muitos, inclusive as pessoas, às vezes, quando eu critico a política da família Garotinho, que eu sou totalmente contra essa política assistencialista, o pessoal fala do seu prefeito, fala assim, não é meu prefeito, Rafael Diniz, eu acho que fez um péssimo governo. E Campos inteiro, tanto que ele teve 151 mil votos na primeira eleição, não vou ter 14 mil votos. Eu acho que ele misturou ali um pouco de amizade com a administração. Vamos deixar bem claro, o Rafael Diniz tinha 1,6 bilhão de receita. Hoje o Vladimir tem 3,1, é o dobro. É muita diferença, muita diferença. Então, realmente, ele não tinha dinheiro, mas errou. Eu acho que podia ter tentado buscar mais recursos, podia ter tentado... de uma forma diferente, tanto que na Fundação Municipal de Esporte, sem dinheiro nenhum, eu peguei a Fundação Municipal de Esporte da ex-prefeita Rosinha, atendendo 1.200 crianças, e entreguei a Fundação de Esporte atendendo 21 mil crianças. Eu captei mais de 12 milhões de reais através de emenda, de projetos de ministério. O esporte em Campos aconteceu em 5, 6 locais, se eu não me engano. Eu cheguei a botar quase 60, 58 locais, 51 modalidades, 28 escolinhas de futebol espalhadas. Espalhou o esporte pela cidade inteira, até Morro do Coco. Enfim, de ponta a ponta tinha alguma coisa. Então, como que a gente fez isso? Fazendo com competência, correndo atrás, muito trabalho, mas dá para fazer. Então, quando você quer fazer, é igual voltando ao desenvolvimento econômico da Vladimir. Quando você quer fazer, você tem que partir para dentro. E essa pergunta que você me fez, o motivo de eu ter entrado no Legislativo foi por decepções políticas. Porque eu, como secretário de esporte lá em Rio das Ostras, fiz um trabalho muito bacana, a gente abriu para esporte. Levei eliminatória de mountain bike para lá, levei a eliminatória olímpica, eliminatória de paraciclismo para lá. Então, assim, a gente fez muita coisa bacana. Aí muda o prefeito, acaba com tudo, porque era projeto do prefeito antigo. Aqui, mesma coisa, entrou o Vladimir... Vi esporte na Arthur Bernardi, que, porra, quantas famílias iam para lá, para esporte, entre as outras atividades, na era do governo antigo, era de Twin, então para. O que as crianças têm a ver com isso? As crianças não têm nada a ver com isso. 21 mil crianças deixaram de fazer esporte do dia para a noite, que saiu um diário oficial extra, que o seu Vladimir Garotinho fez, porque eu votei contra o aumento de imposto. Você sabe muito bem disso. Bruno Viana e Fred Machado me acompanharam, e aquele dia que ele perdeu a maioria da Câmara, que estava 15 contra 10, virou 13 contra 12. Então, assim, 21 mil crianças deixaram de fazer esporte. O Vladimir acabou com o esporte, porque eu votei contra o aumento de imposto, porque eu defendi a população de Campos, defendi o empresariado de Campos. Então, assim, foi ali que eu também rachei com ele. Eu não tenho nada pessoal contra o Vladimir. Agora, Vladimir, você me penalizar através de projetos esportivos, acabou, cara. Você anda para um lado, eu ando para o outro. Politicamente, a gente não água e óleo, porque não existe você penalizar 21 mil crianças que faziam esporte, tanto que a Fundação de Esporte está aí, está horrível, acabou a Fundação de Esporte. Todo aqueles trabalhos, time de vôlei, time de basquete, time de natação, atletas do triatlon competindo a nível mundial, dança, balé, ginástica olímpica, judô, karatê, taekwondo, capoeira. Pela primeira vez na vida eu contratei professores de capoeira, cara, recebendo o mesmo valor de um professor de educação física. Eram 18 núcleos de capoeira espalhados em Campos. Então era muita coisa bacana. Então quando você quer fazer, faz. E aí veio, eu falei assim, poxa, eu já estou há 12 anos nessa história, fazendo projetos legais, muda o prefeito, acaba tudo. Muda o prefeito, acaba tudo. Vou vir como vereador. Se você perguntar como é que foi uma experiência excepcional, boa, mas eu não continuei sem conseguir realizar, porque o vereador ele não tem o poder de realização. Fiz muito projeto bacana, fiz muito projeto, principalmente de desenvolvimento econômico, da causa animal, da causa esportiva, muita coisa para a saúde, algumas coisas para a educação, defendi o tempo todo o servidor, de certo que é um absurdo até hoje não ter aumento, os aposentados, mas pelo menos deixei meu papel lá com quase 30 projetos de lei já aprovados e sancionados, mas o poder da realização, e eu como fui atleta, como fui empresário muitos anos, eu não tive esse poder como vereador. Esse é o motivo de eu estar vindo agora como executivo para realmente mostrar que Campos tem solução.
E a gente está mal acostumado, Arnaldo. Campos fala assim, Campos melhorou muito. Vocês estão comparando o péssimo com o horrível. Esse comparativo com o governo antigo, que não tinha dinheiro nenhum, com o governo atual, é que está fazendo a população se acostumar no beabá, no feijão com arroz, e achar que isso é ótimo. Pô, ótimo se a gente tivesse um ônibus igual Curitiba tem, ótimo se a gente tivesse emprego no interior, porque a população não precisasse sair do interior para vir morar na rua, no centro da cidade, ótimo seria se nós tivéssemos indústrias exportando pelo Pôr do Açul, se tivéssemos plantações como soja, como milho, até tem um empresário agora, o Aloysio, eu até conheço ele, que está plantando por conta própria, sem ajuda nenhuma do poder público, que vai exportar pelo porto. Então, se um cara consegue fazer isso, você imagina a nível de uma prefeitura com investimento, uma parceria com o Pôr do Açul, o que a gente poderia... Aí sim, cara, ia ter uma cidade com a população tivesse dignidade e a porcentagem de emprego. Você falar que 54% da população não tem emprego formal, está alguma coisa errada. Não pode dizer que a cidade está boa. Agora, são 54% das pessoas que falam que a cidade está boa porque recebe o benefício. E também, se não receber o benefício, vai fazer o quê, Arnaldo? Não tem emprego. Então, a gente realmente... Campos precisa dar uma guinada. E Campos tem tudo para voar, tudo. Só falta realmente bons gestores, que é o que não tem há 40 anos. Twin, agora, se a gente for pensar na questão eleitoral, agora que a gente está conversando, só tem uma pesquisa registrada, que é uma pesquisa que dá uma ampla vantagem ao prefeito em relação aos demais concorrentes. Vem pesquisa nova por aí. Você acha que já vai pegar um cenário diferente? Foi um momento que ainda estava se configurando o cenário? Qual é a sua análise enquanto político? Eu acho que tem uma grande chance realmente de começar a Vladimir começar a cair. É normal isso, até para o cara que está na pasta à frente desgastar, até porque as realidades começam a aparecer. Então, eu acredito sim num novo cenário político e eu acredito sim num segundo turno. É lógico que vai depender de outras pessoas, né? Como eu disse, tem 54% da população recebendo benefício. Então, ele sai numa grande vantagem. A prefeitura sai numa grande vantagem. Mas o dia que essa pessoa entender que, poxa, beleza, eu preciso receber... E não é para tirar benefício de ninguém, não, tá, não. Isso aí dá uma vantagem para o prefeito. Mas eu acredito sim no segundo turno. Eu acho que os benefícios tem que continuar todos. Mas vamos qualificar essas pessoas. Vamos paralelo a isso... É igual qualquer país da Europa. Vai morar lá, tem seguro-desemprego. Por exemplo, a Bélgica, eu tenho dupla nacionalidade, eu tenho passaporte belga e passaporte brasileiro. Lá, se você não tiver emprego, você recebe até um valor alto, acho que é 1.800 euros por mês, mas você não consegue ficar 2 meses desempregado, eles mesmos arrumam um emprego para você. Então, é isso que a prefeitura tem que fazer. A prefeitura não tem que sustentar ninguém. A prefeitura tem que dar apoio e oportunidade para a pessoa ter sua dignidade e sua auto-vida, sem depender dos outros, né? Então, por essa grande massa de assistencialismo, Vladimir tem uma chance de sair na frente. Mas eu acredito sim no segundo turno, acredito não, tenho certeza já que já mudou muito, entendeu? Eu já vi mudanças, pesquisas internas, né, que a gente não pode nem citar, mas crescimento, principalmente de Madeleine e de Thiago, né, comparado ao que estava lá atrás, e muito de Thiago, para falar a verdade, que eu tenho visto assim, até em percepção. Agora, você citou aí a oposição, você citou a Madeleine, citou o Thiago. Há quem diga que são todos candidatos ligados ao Rodrigo Bacelar, presidente da Alerj. A candidata dele é a candidata da União Brasil, que é o partido que ele preside. Mas há realmente um acordo da oposição, de ser uma grande oposição contra Vladimir? Eu já respondi isso algumas vezes, inclusive o Thiago Rangel respondeu isso semana passada numa entrevista. As pessoas confundem ser de alguém ou estar com alguém e, às vezes, estar num grupo. Thiago Rangel é da base do governador do Cláudio Castro. Eles são deputados colegas. É normal, às vezes, um ajudar o outro. Hoje, por exemplo, eu estava conversando com o Fred Machado, estava conversando com o Bruno Viana. Então, assim, a gente está no mesmo grupo. Agora, não quer dizer que você... E Thiago é uma pessoa independente, como eu sou. Eu sempre me declarei independente. Então, assim, o vereador o pré-candidato do Rodrigo Bacelar é a Madeleine. Thiago Rangel é candidato porque ele decidiu ser candidato, me convidou para ser candidato. Vladimir é o candidato da base do governo dele. Assim, Clodomir é um candidato que está com ele. Eu acredito que tendo um segundo turno, muita gente se junta para derrubar a família Garotinho, que ainda existe uma rejeição muito grande por essa política horrível que é da família Garotinho. Só que é uma política que cria dependência.
Então a gente tem que mudar isso na população das pessoas, que vocês estão sendo enganados. Campos nunca foi tão enganado, porque se Campos tivesse com 1,6 bilhão e não tivesse como crescer, ok, a gente vai ter que dar os pulos, tentar captar recursos em Brasília agora com 3 bilhões, e você não vê o transporte bom, você não vê a saúde boa, você só vê maquiagem. Bota as camadinhas de asfalto em cima, durante o dia para mostrar que está fazendo obra. Qualquer cidade acima de 200, 300 mil habitantes, as obras são feitas à noite. Eu fiz um projeto de lei obrigando as obras sendo feitas à noite, mas eles querem aparecer. Então, assim, aí faz uma maquiagem linda no hospital com dinheiro do governo do estado, chega lá dentro, não tem dipirona. Abrimos uma UBS, foram lá, pintaram a UBS, abriram, funcionou uma semana, não tem médico lá dentro. Transporte público, não preciso nem falar. Iluminação pública também, se você sair um pouco do centro aqui, está um caos. Educação, eu fui visitar algumas escolas, Arnaldo. Tem escola que até hoje não tem luz. Tem escola que o telhado está caindo um pedaço. Então, assim, as crianças às vezes não conseguem chegar na escola. Então, aonde que a prefeitura está bem? Com 3 bilhões de reais, mais 1 bilhão quase que o governo do estado deu, mais as emendas parlamentares, era para estar voando, cara, era para estar voando. Então, a população está sendo enganada. E eu espero que eu consiga passar de alguma forma isso aí para eles entenderem que Campos pode muito mais, cara. Campos tem muito potencial. Agora, para a gente fechar nosso bate-papo, eu vou voltar naquele burburinho lá do início da conversa. Hoje, Twin, você, enquanto vereador, teria a possibilidade de recuar uma pré-candidatura sua do Executivo a Legislativo, ou numa eventual desistência de Thiago, você bancaria uma pré-candidatura a prefeito hoje? Vereador, não. Voltar a ser candidato a vereador, não, porque isso foi uma decisão minha. Eu acho que eu já fiz meu papel como vereador. Sou muito mais executivo, não me arrependo de nada, tá? Não me arrependo de nada. Não, e eu torço muito que o Thiago realmente... Eu tenho visto o Thiago animado, o Thiago Rangel animado. É lógico que o Thiago hoje é grande, o Thiago é empresário, então eu torço muito que essa chapa fique forte, porque é uma chapa forte, é uma chapa boa, no qual um completa o outro. Então, eu estou falando verdade mesmo, eu acredito muito que essa chapa é a chapa que vai para o segundo turno, e aí o segundo turno zera o jogo, cara. Então eu torço que continue do jeito que está hoje. Mas eu não estou aqui torcendo nem conjecturando que Thiago vai desistir, não. Inclusive, queria deixar o convite aberto a Thiago para estar aqui para a gente bater um papo ainda nesse período de pré-campanha. Mas eu quero saber do Twin. O Twin recua ou só avança nesse tabuleiro, digamos assim? Isso aí é uma conjectura. Eu aceitei ser candidato a vice, cara. Eu não conversei nada, nem passou pela minha cabeça isso. Então... pré-candidato a vice-prefeito. Então não passou na minha cabeça, nem parei para pensar nisso. Eu acho que às vezes pode ser mais burburinho do que qualquer realidade. Sim. Eu acho que o Thiago falaria isso para mim se fosse alguma coisa, ele seria o primeiro a falar. Mas mais uma vez eu falo, e eu vou botar muita pilha que isso aconteça realmente, entendeu? Porque é uma chapa muito forte. Então, e eu vejo hoje até com os votos de Carla Machado, que transita muito para Thiago Rangel. Eu acho que de todos os candidatos, quem mais tira voto de Vladimir é Thiago Rangel, porque o voto dele é muito parecido com ele. Então, assim, essa parte do desenvolvimento... Eu tenho conversado com muitos empresários, e eles estão comigo. Muita gente que eu tenho conversado, vamos embora, Twin, eu estou com você. Você vai ficar com desenvolvimento econômico? Então vamos embora, vamos junto, vamos embora. Reuniões, às vezes, em algumas empresas. Não querem aparecer algumas empresas, mas a gente tem gravado praticamente todo dia, muitas gravações, tentando mostrar outros caminhos para Campos. Então, eu torço que dê certo essa chapa, espero que a gente avance e cresça cada vez mais e transforme Campos numa cidade que a população merece com mais dignidade. Twin, queria mais uma vez agradecer a você pela participação, e aí quando o cenário estiver fechado, quem for candidato a prefeito, candidato a vice, a gente volta a conversar lá na frente. Valeu, obrigado, meu amigo. E a você que nos acompanhou até aqui, fique ligado também nas nossas redes sociais. Até a próxima.